Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo e estamos aqui para mais uma das nossas aulas sobre teologia do Antigo Testamento. Esses dias nós atrasamos um pouquinho, mas sabe como é que é? Semana de aula não é fácil para ninguém, né? Então, retomando as aulas, o povo gosta de uma reunião que eu vou falar para vocês. Mas, começo de ano à parte, começo de aulas à parte, vamos então para nosso encontro sobre teologia bíblica do Antigo Testamento. Estamos estudando aqui a teologia dos profetas. Hoje a gente estamos já caminhando para o fim aí desse primeiro módulo, né? Nós estamos fazendo uma primeira parte sobre Amós, onde eu estou tentando fazer uma leitura do texto integral, ressaltando elementos teológicos durante a leitura do texto. Isso aqui é o fundamento, é a base, é o começo de tudo, e a partir então dessas leituras que nós vamos estar aí fazendo no texto de Amós, nós vamos fazer um levantamento depois que nós fecharmos o livro. Essa aula, talvez na próxima, mais umas 2 ou 3 aulas, a gente encerra o livro de Amós, faz tudo o levantamento das teologias, e nós vamos fazer um apanhado, então, do quais são as teologias do texto do livro de Amós, e a partir das teologias do livro de Amós, nós vamos, então, aí já caminhar em passos largos, observando já os elementos teológicos de Oséias, de Isaías, Jeremias, né? Então já é uma coisa mais ampla. Mas nesse primeiro momento, pente fino, até para você aprender como é que faz. Beleza? Vamos lá, então, hoje aula 9, capítulo 7, ok? Vamos lá com a gente então. Deixa eu mudar de tela. Vocês estão aqui com fundo novo, né? Então eu achei um fundo mais bonitinho aí, mais ambientalizado. Nós estamos com um fundo sobre Moisés, né? Sobre a teologia do Antigo Testamento. Mas como estamos falando dos profetas, eu tentei ambientalizar um pouquinho mais aí no mundo dos profetas, ok? Vamos lá agora então para aí, ó. Capítulo 7 de Amós, eu já estou com ele aqui em cima de mim. Segundo essa foto, claro, né? Não dá para saber como é que ele era, óbvio, né? Mas vamos então dar sequência. O que, que nós falamos? O capítulo 6 é um capítulo muito rico, né? Nós estudamos aí na última aula, com muito conteúdo, crítica social, crítica religiosa, né? Então isso daí é muito forte no livro de Oséias, de Amós, desculpa, perdão. Só retomando aqui alguns pontos aí para a gente não se perder, né? Então, ai dos que andam à vontade em Sião. Então, aquela crítica que ele faz às elites, né? Aquelas pessoas que oprimiam o povo e eram indiferentes ao sofrimento e à condição das pessoas, né? Então ele começa então com a crítica às elites, aí ele vai trazer então onde estão esses reinos e falar um pouquinho deles, né? Situando então esses opressores, mas continua nessa mesma pegada, que imaginais estar longe de Amal, que dormis em camas de marfim. Esse negócio aqui, imaginar estar longe de Amal, né? Isso aqui é uma crítica escatológica, né? Aquelas pessoas para quem que não esperam que o dia do Senhor venha e que seja um dia de justiça e tal, né? Então acham que tudo vai acontecer do bom e do mal e eles podem fazer o que quiser, por isso fazem chegar ao trono de violência, podem fazer o que quiser que Deus não vai fazer nada. O livro de Abacuque também fala isso, né? Abacuque também tem uma crítica violenta, fala assim que os seres humanos são como os peixes do mar, né? Para dizer que não tem ordem, não tem controle, cada um faz o que quer e gera a violência que quer. Então são alguns textos que fazem então uma crítica a isso. Mas o Amós ele identifica, né, aqueles que dormem em cama de marfim, né, que vivem nas festas comendo bezerro cevado, né? Então ele já identifica para ele o problema. O problema para ele era claramente aquela elite que acabava explorando o povo, né? Ele se coloca então como um representante do povo aqui, tá? Aí ele vai criticar então a religião, que no fundo acabava servindo somente para legitimar isso tudo, né? As músicas, as bebidas, a unção com óleo, né? Então ele traz vários elementos aqui da religião. E aí traz a punição, que é bem característica do profeta, né? Ele aponta o problema, depois a punição, é característico do título, do gênero, né? E aqui é a primeira vez que ele traz bem claro o que vai acontecer com eles: ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, tá? Então aí vocês conseguem acompanhar comigo aí, né? Então era aquela referência aos primeiros. Eu gosto muito dessa frase, aí cessarão as pândegas dos espreguiçadores, né? Cessarão os festejos, tá? Aqui embaixo, então, ele continua, né? Que o Senhor abomina a soberba e tal, né? E aqui nós paramos, se não me engano, nós nem chegamos a terminar, né? Ah, terminei sim, né? Ou não?
Eu não lembro se eu entrei para essa parte aqui na última aula, abomina a soberba. Acho que sim, né? Acabei de ver, lembrar agora aqui, né? Eu falei aqui para baixo. Eis que o Senhor ordene, será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena será feita em pedaços, para mostrar que as duas iriam sofrer, né? Tanto a casa grande quanto a casa pequena. Ou seja, ainda que a elite fosse deportada, o povo mais pobre, mais simples ia acabar sofrendo, isso não tinha como escapar, né? Aqui a crítica toda do texto, né, que tornaram o juízo em veneno e a justiça em alós, isso aqui é poesia hebraica, né? Até expliquei isso também para vocês. O Lodebar, né, não meu povo. E dizeis, aqui é interessante 6,13, né? Vós vos alegrais com Lodebar, né? E dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Então, aquela ideia de desconsiderar Deus, né, da sua relação, como se fossem feito tudo eles por eles mesmos. Isso aqui é muito atual, né? Essa questão das próprias forças. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais o ser humano tem a impressão de que ele é Deus, tá? E de que tudo que ele tem e consegue é pelas suas próprias forças, sem considerar Deus aí na sua equação. Então, isso aqui é bem atual. Dá uma excelente pregação aqui, né? Então, se você for falar das consequências desse considerar pelas próprias forças. Eis que levantarei sobre vós uma nação, novamente o exílio, ó, diz o Senhor, a qual vos oprimirá. Então, era a referência aí ao exílio que viria ali sobre o reino do norte. Capítulo 7, então, ele não vai mudar muito a toada, tá? Ele vai ficar mais ou menos. No capítulo 9 ele traz um pouquinho, né, uma toadinha diferente, mas na maioria ele fica mais ou menos na mesma. Falou assim, professor, mas ele está repetindo? Eu já expliquei para vocês, não tá, né? É que foram várias profecias avulsas, né? Então ele chegou num dia e falou a profecia do capítulo 6. Num outro dia, às vezes passaram meses, ele falou do capítulo 7, semanas, entendeu? Então a gente não foi escrito como um livro, foram várias poesias avulsas, profecias avulsas, que depois foram colecionadas. Por isso tem esse tom, às vezes, repetitivo em algumas críticas. Tá? 7.1, ó. Isto me fez ver o Senhor Deus. Aqui são as visões. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse: Eu, Yahvé Elohim, Senhor Deus, disse eu, Senhor Deus, Yahvé Elohim, né, que ele usa muito isso. Perdoa, rogo-te. Agora, sabe que eu estou falando Yahvé Elohim, acabei pensando em outra possibilidade aqui, né? Que esse próprio conceito junto talvez já representasse uma mudança teológica e uma identificação de Yahvé com Elohim já aqui, né? Bem forte. Perdoa, roga-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então aqui vocês entenderam o papel do profeta, né? Então capítulo 7 me fez ver o Senhor. O que ele fez ver? Que ao surgir o rebento da erva serôdia, ou seja, o brotinho da planta, depois da ceifa do rei, os gafanhotos vinham e comiam. Ou seja, no final do dia, só o rei estava ceifando. No que sobrava, quando ia rebrotar para ficar para o povo, esse broto que ia ficar para o povo, o gafanhoto comia. Então, mas isso aqui é uma metáfora, né? Para dizer que era só o rei, só a monarquia que estava tirando do bom e do melhor, e o povo, até o pouco que tinha, estava sendo arrebatado. Tá? Tendo ele comido de toda a erva da terra, disse o Senhor, né? Senhor Deus. Então aí a intercessão do profeta. E aqui já vai mostrando qual é o papel do profeta. Como surge a profecia? A profecia não surge do camarada que está debaixo da árvore rezando. Tá? Ele surge de uma pessoa que está preocupada com o povo, no meio das pessoas, vendo a necessidade, intercedendo por elas. A profecia nasce da intercessão, né? Então é muito diferente. Hoje existem uns conceitos de profeta que é uma bagunça violenta. Não. Profeta é aquele que media a relação, apresenta Deus para o povo e o povo para Deus. Esse é o profeta. Tá? O sacerdote é outra coisa. Então, são dois conceitos muito importantes que tem que guardar. Quem é o profeta? O profeta é aquele que está preocupado com o povo. E ele está trazendo a palavra de Deus para o povo e intercedendo pelo povo diante de Deus. Esse é o profeta.
Mas não é o sacerdote que faz isso, professor? Não. O sacerdote está preocupado com o templo. Você pode estudar que você vai ver. Ele está sempre preocupado com a santidade do lugar. Então a pessoa chega, então tem um monte de regras para ela chegar a Deus. Ela tem um monte de coisa para pagar para Deus ouvi-la. Então ele tem toda uma estrutura. Ele se diz então apresentando a pessoa a Deus, mas essa apresentação da pessoa a Deus que o sacerdote faz, na verdade ela é mediada pelo culto. O sacerdote é esse zelador do culto, da religião, né, de toda a prática religiosa da época, que era uma forma que eles entendiam pela qual eles eram apresentados diante de Deus, seus erros, suas dificuldades e pediam misericórdia. Mas são duas pessoas que não podem ser vistos como ofícios tão diferentes, tá? Então, às vezes a gente acha, não, o sacerdote é uma coisa, o profeta é uma coisa. Vamos lá. Institucionalmente, sim. Né? Então, mas na prática do ofício, não. Porque o papel do profeta é defender o povo e apresentar a palavra de Deus para o povo, né? E orientar o povo, e guiar o povo, e apresentar, ajudar esse povo a conhecer Deus. Então o profeta tem esse papel. O sacerdote, por sua vez, ele tem um papel parecido, mas esse papel parecido do sacerdote, ele na prática é mediado pelo quê? Pelo templo e pela religião. Então eu sempre falo que o sacerdote ele zela pelo culto, ele zela pela religião, ele zela pela liturgia. Né? Tanto é que quando a pessoa chega diante de Deus, ele olha para a pessoa, não. Ele olha para a liturgia. Se a pessoa está cumprindo o rito correto, não interessa quem é a pessoa. O que interessa é o rito. Entendeu? Então aí vai haver uma grande diferença entre o sacerdote e o profeta. É claro que isso aqui são conceitos mais absolutos, generalizantes. Você lendo a Bíblia, você vai perceber profetas que tiveram papel sacerdotal, e você vai perceber sacerdotes que também agiram como profetas na defesa do povo. Então, não absolutize, entendeu? Olhe o texto com cuidado. A gente coloca esses conceitos gerais, que é para você ter uma visão do todo. Mas você não pode pegar o conceito geral e confundir, né? A ideia, elementos específicos, achando que tudo é aquilo, não é assim. Então, quando eu falo aqui, sacerdote geralmente está cuidando e intercedendo do culto, da liturgia e do rito. Profeta, na maioria, geralmente está cuidando do povo. Tanto porque após o exílio essas funções mudam. Após o exílio, o profeta agora ele trabalha para o culto, ele não trabalha mais em função da defesa do povo. Então vai haver uma virada aí, tá? Mas aqui só linhas gerais para a gente entender. E aqui a gente entender também como surge o profeta Amós. Ele surge então do cuidado, da necessidade, da observação do sofrimento das pessoas, tá? Então, o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Isso, então isso aqui é importante. Ó. Depois que ele intercedeu, o Senhor se arrependeu disso. Fala assim, professor, e como fica essa questão teológica de Deus se arrepende, Deus não se arrepende, Deus muda, Deus não muda? Que confusão, né, gente? Teologia sistemática, tá? A teologia sistemática pega elementos da filosofia e quer encaixar na Bíblia. E aí confunde tudo, né? Então a teologia sistemática vai pegar a ideia de perfeição. Então, se algo muda, significa que esse algo não é perfeito, que em algum momento ele era imperfeito e precisava mudar. E algo perfeito não muda. Então, isso é um conceito filosófico, isso não é bíblico. Então, a partir desse conceito filosófico, a teologia sistemática, em alguns teólogos, fala: não, Deus não muda. Quando ele fala que se arrepende, ele está usando uma expressão humana. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não era a mentalidade do profeta, não era o que Deus estava revelando para o profeta, não era a relação do profeta com Deus. Por isso tem que tomar cuidado quando usa teologia sistemática para lidar com a Bíblia. Você pode falar, professor, mas está certo esse negócio? Olha, eu acho que, primeiro, nós não temos condição, como seres humanos, de categorizar algo como perfeito. Não temos, porque nós somos imperfeitos. Como um ser imperfeito vai categorizar algo como que é perfeito? Nós podemos imaginar,
Então a nossa imaginação idealiza, mas até a nossa imaginação é imperfeita. Eu tenho certeza que a nossa idealização também é incapaz de poder dizer como é Deus. Então, da minha perspectiva, esse conceito filosófico de querer entender que o perfeição está conectada à ideia de ausência de erros ou de ausência de mudança, eu acho que já esse conceito já é superficial e problemático para falar de perfeição. Acho que a gente não chega nisso. Eu consigo perceber, por exemplo, na criação, com todas as suas dificuldades, perfeição. Né? Então, perfeição não é somente algo não mudar, mas é também algo mudar de forma coerente, de forma equilibrada, entendeu? Então, não dá para dizer que é só não mudar. Então, entendeu? Mas esse é uma questão da filosofia. Aí nós teríamos que sentar aqui, vamos para a teologia sistemática e vamos pensar sobre esse conceito de mudança, se realmente pode ser aplicado a Deus, entendeu? Mas aí é uma coisa mais reflexiva e não é bíblica. Tá? Então, quando a gente lê a Bíblia e procura a teologia do profeta, eu quero saber como o profeta via Deus. Então, o profeta via Deus como? Como um ser humano, como uma pessoa ali que estava aberta, que podia mudar de posição, que podia alterar seus conceitos, que podia mudar sua compreensão de tudo. Tá? Isso é importante, porque senão não há diálogo. Se Deus fosse, olha só, pensa comigo, ó. Quando a gente começa a comparar Deus com elementos relacionados à perfeição, Deus deixa de ser um ser, né? Deus deixa de ser um ser e se torna uma coisa, um objeto. Ah, Deus é um quadrado é perfeito. Não, Deus é um triângulo é perfeito. Entendeu? Então nós vamos começar a falar que Deus é uma figura geométrica. Então ele não tem mais característica nenhuma de pessoa. Então não é assim. Deus se revela com características de pessoa e se relaciona conosco como característica de pessoa. Então é mais do que justo que o profeta, entendendo isso, chegue diante de Deus e peça para que interceda pelo povo. E é quando ele clama para que Deus intercede pelo povo, que Deus, olhando ali aquela situação, decide então mudar, não agir como ele pretendia agir. Ok? No caso ali, qual que era a visão de Amós? Que o povo seria totalmente destruído. Então Deus, ele muda, não vou fazer com que o povo seja todo destruído. Tá? Então essa é a percepção do profeta. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorará a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, pelo amor de Deus, né? Para agora, como é que Jacó vai sobreviver? Ele é pequeno, então a mesma coisa. Então ele viu lá, em primeiro lugar, gafanhoto ia destruir, não, ele clamou a Deus e Deus suspendeu. Aí ele viu o fogo clamando, destruindo o povo, ele vai clamar a Deus e o Senhor se arrependeu disso. Então, como é que eu entendo isso aqui? Eu gosto, na teologia sistemática, eu vou junto com Lutero. Então, aquela ideia assim, ó, paz, por mais que você pense, mais que você categorize, por mais que você filosofe, você nunca vai conseguir descrever quem ou como é Deus. Então, vamos nos recolher à nossa posição de criatura e cuidar das coisas das criaturas e deixar que Deus cuide das coisas de Deus. Lutero usa uma frase muito típica para isso, que é: deixa Deus ser Deus. Né? Não queiramos sentar na cadeira de Deus e dizer o que é e o que não é. Sejamos o que nós somos, criaturas incapazes de poder criar essas definições. E a partir disso, procurar ter um relacionamento com Deus, que é o que o profeta está ensinando. Não interessa a situação. E isso aqui é fantástico, né? Você pega, se você começar a falar assim, não, ele está sofrendo. E aí, segundo a teologia da retribuição, se ele está sofrendo é porque ele pecou. Então era toda lógica. Se ele estava sofrendo é porque ele pecou. E esse sofrimento é castigo de Deus, então é merecido. Então eu não preciso orar por ele. Eu tenho que orar para que Deus complete o sofrimento dele e faça ele sofrer até o fim. Né? Então seria essa a leitura numa lógica da retribuição. Mas ele não. Ele fala, não, pelo amor de Deus, ele vê o sofrimento e intercede. E nessa intercessão, ele entende que Deus se arrepende. Ok? E arrepender aqui é não destruir o povo como ele pretendia, mas voltar atrás ali daquela destruição. Isso aqui é parecido com a intercessão de Moisés, lá em Êxodo 32, tá? Que pode ter alguma relação literária com esse texto de Amós aqui. Mas vamos para frente. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado, a prumo. Então o muro estava ali com o prumo certinho, e tinha o prumo na mão ali, ó.
para poder, o que, que é o prumo, né? O prumo tá ali para o muro ficar retinho, aquilo que sobra, ele passa ali a régua e arranca fora do muro. Então o Senhor estava com o muro ali para deixar retinho e arrancar fora aquilo que não tivesse retinho. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então vamos lá, primeiro aqui a ideia do prumo, né? Que seria aquela ideia de que Deus não iria destruir, mas iria fazer a limpa ali, arrancar fora aquilo que estava sobrando. E os altos de Isaac, então, seriam assolados, ou seja, os locais religiosos, os santuários de Israel, então o reino do norte mesmo, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, referindo-se, é claro, Jeroboão é um desses que vai fazer os altos, mas o problema é principalmente essa relação que havia entre os locais sagrados e a violência, como legitimadores daquela violência que tinha naqueles dias. O Jeroboão, ele tem uma crítica, né, com ele na história justamente pelos locais sagrados que foi levantado. Talvez não na origem, porque na origem a ideia era incluir o povo. O povo estava sofrendo com o templo, que era uma forma de exploração, e o Jeroboão cria os altos como um acesso a Deus. Quando ele surge bem. Mas depois, nos dias dos outros reis, esses santuários aí criados já desde Jeroboão, acabam por servir a monarquia, e ao invés de cuidar do povo e ter acesso ao povo, eles na verdade começam a regular o acesso ao povo também, a mesma coisa que aconteceu no Templo de Salomão. Então, vamos lá, agora começa o entrevero mesmo. Agora vamos para um momento da narrativa que deixa de ser poética profética e passa a ser narrativa histórica. E aqui é show de bola, tem muito bom. Presta bastante atenção que essa parte é ótima. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, olha lá, o sacerdote principal do templo da época, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Olha só que coisa aqui. Aqui tem um livro ótimo, se você quiser ir atrás um dia para ler. É do professor Milton Schwantes. E o nome do livro é A Terra Não Pode Sofrer Todas as Suas Palavras. É um comentário que o Schwantes tem do livro de Amós. Eu super recomendo, vocês acham online aí, tá? Super recomendo, ele tem publicado pela editora Sebi, é ótimo para entender o contexto dos profetas. Então, o que está acontecendo aqui? O profeta foi lá, começou a pregar e começou a pregar contra o templo, dizendo que aqueles templos tudo ia ser destruído e ele esperava que ia acontecer o quê? Óbvio, né? Óbvio. O sacerdote de Betel vai perseguir o profeta, sem dúvida. Vai chegar no rei e denunciar para o rei que tem um profeta aí falando que não deve. Né? E aí a ideia é que o povo. É aqui interessante, olha a palavra do sacerdote, né? Retomando aí a crítica de Schwantes. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. A terra. Como se o sacerdote estivesse cuidando da terra, né? Ou cuidando do povo. Quando o sacerdote fala a terra não pode sofrer, ele está falando é do governo de Jeroboão. Ele está falando é do governo ali daqueles opressores. Que aquele governo deles ia sofrer com a denúncia de Amós. Mas aí ele traz a terra não pode sofrer, né? Então, uma coisa mais ampla aqui, tá? Mas é claro que ele não está defendendo o povo coisa nenhuma. Ele continua, por quê? Deixa eu subir aqui para vocês enxergarem. Assim, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado cativo da sua terra. Então você percebe que o sacerdote tinha entendido a mensagem de Amós, claramente, né? Qual que era a mensagem dele. Então, Amazias disse a Amós, olha o entrevero, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Por que isso? O que aconteceu? Primeiro, vamos lá, chamou ele de vidente. Vidente era um dos títulos comuns aí para os profetas, tá?
Quer ver? Ó, no hebraico ele até deve trazer a palavra certinha para isso. Deixa eu jogar aqui para vocês verem. Mas esse era um dos títulos comuns, tá? Que tinha aqui para os profetas. Ah, cadê? Espera um pouquinho que eu me perdi aqui no texto. Ah, tá vendo aí? Porque quando eu não marco o texto, aí ele volta para o comecinho. Contra a casa de Jeroboão, a terra não poderá, verso 12 aqui, ó. Deixa eu marcar, que aí ele abre certinho lá no nosso texto. Eu posso pegar aqui mesmo, ó. No português fica mais fácil para vocês lerem aqui comigo, eu já abro para o hebraico, ó. Vai-te, ó vidente. Então aí no vidente ele traz aqui, ó, só para a gente tirar a charada, ele traz o rosé, né, que é uma das palavras aí para o vidente, tá? Mas aí era uma forma de profeta, observador, aquelas pessoas que tinham visão e tal, tá? Bem tranquilo. Voltando para lá, então. Foge para a terra de Judá, porque identificou que ele era de Judá. Então mandou ele, na verdade, voltar para a terra dele, e ali come o pão e ali profetiza. Ou seja, ele estava entendendo que o profeta Amós estava ali profetizando para tirar um cascalho, entendeu? Para ganhar um dinheirinho ali às custas do reino. Então aí, mas em Betel, olha a frase que ele faz, marca esse verso 13 aí, pelo amor de Deus. Daqui por diante já não profetizarás. Por quê? É santuário do rei e templo do reino. Tá vendo aqui, ó, de Deus, gente, não tem nada. Tá? Aqui está bem claro, o santuário pertence à monarquia, o templo pertence ao reino, não pertence a Deus coisa nenhuma. Quem manda lá é o rei. Então isso daqui é muito importante. O povo às vezes fala, ah, mas não tinha o templo, não tinha o sacerdote. Tá, mas quem contratava sacerdote era o rei. E todo o dinheiro que era doado para o templo, o rei ficava no tesouro do rei. O tesouro do rei era junto com o tesouro do templo. E o rei metia a mão no que queria, quando quisia, quando quisesse. Entendeu? Para fazer o que quisesse, é só você estudar os textos de Salomão que você vai ver. Salomão meteu a mão no dinheiro do templo várias e várias vezes, porque o dinheiro dele e do templo era tudo a mesma coisa. Não tinha essa diferença que a gente pensa. Em vários momentos, quando eles acham dinheiro, eles levam para o rei. Então o rei tem toda essa administração. É o rei que é o proprietário do templo. Então, isso daqui demonstra um dos problemas da época, que era justamente essa dominação ideológica do templo, política da fé, onde toda a fé. Por isso que tem um teólogo chamado Walter Brueggemann, e o Walter Brueggemann ele vai fazer uma acusação muito séria. Ele vai falar o seguinte: que o templo se tornou a profanação da fé do povo de Deus. A fé verdadeira do povo de Deus é aquela que surge no deserto, quando eles não têm templo, quando o povo busca Deus, quando não tem burocracia religiosa, quando não tem tributarismo religioso, quando só tem o pessoal sofrendo na busca de Deus. Então ele fala que ali surge um relacionamento transparente com Deus. E a partir do momento que surge o templo traz um monte de burocracia religiosa e oprime o povo. E então perde-se aí, profana-se o sagrado. O templo, na verdade, para Brueggemann, é a profanação do sagrado e não o sagrado. O sagrado é aquilo que encontra na vida, no dia a dia do povo que se encontra com Deus. Que antes do templo, o povo falava com Deus em qualquer lugar, na árvore, nos rios, nos lagos, no poço, nas pedras, onde fosse falava com Deus. Depois do templo, agora o povo falar com Deus tem que ser só no templo, com sacerdote e pagano. Então, por isso, o templo acabou se tornando uma profanação aí do sagrado hebreu, né? Que era aquela experiência com Deus que surge ali na libertação dos escravos. Então, respondeu Amós a Amazias. Resposta também na linha. Eu não sou profeta. Show de bola, muito bom Amós aqui. Isso aqui é muito bom porque assim, ele está dizendo, eu não sou profeta profissional. Essa que é a ideia. Eu não vim aqui para arrumar um emprego. Não estou aqui para arrancar o emprego de ninguém, tá? E nem sou discípulo de profeta. Nada disso. O que eu sou um boiadeiro. Eu sou um boieiro, colhedor de sicômoro, eu sou um peão da roça. Ele podia ser alguém fala, mas é possível que ele fosse
um pequeno, um microagricultor ou um pecuarista, um agricultor. Sim, é possível que ele fosse, né? Mas não um fazendeiro grande, porque esses eram a elite que ele estava denunciando. Ele, na prática, é provavelmente um pequeno produtor que está vendo seus vizinhos ser escravizados, as pessoas passando fome, tudo que eles têm sendo tomado para aquela elite, e diante disso ele resolve ir lá e fazer a denúncia. Isso joga muita luz sobre o que é ser profeta. Ser profeta não tem muito a ver com religião, como se pensa hoje. Profeta tem a ver com cuidar do povo, interceder pelo povo, ter misericórdia pelas pessoas e se colocar na brecha entre a pessoa e Deus, para poder mostrar então aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, para poder interceder pelas pessoas. Está dentro disso que é ser profeta para eles. Não era aquilo que era vendido pelo tempo e pela religião. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Agora ele traz a palavra dura, né? Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falará contra a casa de Isaque. É poético, né? A mesma casa. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida em cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para da sua terra. Fala, nossa, professor, mas que coisa horrível, né? Sua mulher se prostituiu. Não, ele não está falando que Deus castigou isso e ele vai obrigar a mulher dele. Não. O que ele está falando é o resultado do exílio. Quando vier o exílio, o que o exílio vai fazer? Né? Quais vão ser as consequências da destruição do exílio? Seria o quê? Não só a mulher do sacerdote, mas muitas mulheres acabariam tendo que se prostituir para sobreviver, porque toda a estrutura social e econômica é destruída, sem dizer a violência que já acontece no saque. Os filhos e filhas iam cair à espada e a terra seria repartida a cordel, ou seja, dividida aí a partir do domínio da Assíria, tá? Que é justamente o que acabou acontecendo ali com a queda do Reino do Norte. Beleza, gente? Eu fico por aqui então, a próxima aula, capítulo 8, e aí a gente consegue pegar um pouco mais. Então volte aí, dá uma lidinha, retoma lá. Aqui o que tem de muito importante aqui é principalmente essa discussão entre Amós e Amazias, porque nessa discussão todo um conteúdo teológico ressalta aí, né? A compreensão sobre o que é o profeta, a compreensão sobre o que é o templo, a compreensão sobre o papel da monarquia, e ganha-se muito valor essa narrativa, porque não é uma narrativa poética nem profética, mas é a preservação de um diálogo, né? A preservação de um confronto entre Amós e Amazias, entre o representante da religião e o representante ali do profetismo. Só aqui jogando um pouco de farinha aí para o ventilador, para o negócio ficar bem espalhado e para provocar você a pensar, quem está certo? Amós ou Amazias? Ah, professor, é claro que é Amós. Mas já parou para pensar do lado de Amazias também? Suponha que você é pastor. Você está numa igreja, seguindo toda a ordem da sua denominação. De repente aparece um peão dizendo que está tudo errado, que vocês vão ser tudo condenado. O que você faz? Então, a perseguição que os profetas sofreram é porque, muito embora os profetas estavam representando um papel ali diante de Deus e do povo, mas para isso eles tiveram que romper com padrões sociais, romper com estruturas, romper com epistemes. Ele tem esse papel revolucionário. E todo papel revolucionário sempre é mal visto, sempre é perseguido, sempre acaba sofrendo aí na tradição, que é o que acabou acontecendo com Amós. Pensa que foi diferente com Jesus? A mesma coisa, né? Ou com Jeremias. Acho que Jeremias vai chegar lá no templo no primeiro dia que ele vai ministrar ali no sacerdócio, aí ele vai pôr o dedo na cara do rei e falar que eles vão ser tudo condenados e era culpa do rei. E você acha que o povo ia ouvir quem? O sumo sacerdote, que já tinha lá 40 anos de ministério, o pobre do Jeremias, que estava no primeiro ano. Quem que o povo ia ouvir? O Amazias, que era o sacerdote, que falava com Deus, que estava lá no templo desde o começo de Jeroboão? Ou você acha que ali seria o Amós, que nem profeta não era, que era um peão que saiu da roça? Agora, por outro lado, isso nos provoca a pensar como Deus age, como Deus fala, como é que é a grandeza desse ministério de Deus, que não fica limitado aos paradigmas religiosos e que muitas vezes são os próprios paradigmas religiosos que precisam ser contestados. Fico por aqui então com essa provocação. Nos encontramos aí na próxima. Tchau, tchau, pessoal.